Vamos com mais informações aqui no Atualidades. Nós vamos conversar agora com a Karine Arenhardt. Rede estadual licita compra de alimentos para a nova etapa do programa Merenda em Casa. Coordenador de Educação fala sobre a entrega de kits na Regional de Maravilha. Entrevista com a Karine Arenhardt. Bom dia, Karine. Bom dia, Gilmar. Bom dia aos ouvintes do Atualidades. A nossa pauta de hoje, então, é sobre a educação. O governo do estado aqui de Santa Catarina está licitando a compra de mais alimentos para fazer, então, esta segunda etapa do programa Merenda em Casa. Este programa que já entregou 400 mil kits para os alunos aqui da rede estadual do estado, agora terá um novo investimento que vai chegar a 38 milhões de reais. E para falar um pouquinho sobre este assunto, a gente traz, então, hoje a nossa entrevista com o coordenador regional de educação aqui da Regional de Maravilha, o Erno Schwertz, que fala um pouquinho sobre a realidade da nossa regional. Erno, então, com relação a essa entrega de kits de merenda para esses alunos nesse período de pandemia, quando se fala da Regional de Maravilha, o que já foi entregue e como é que está a expectativa agora para essa segunda etapa do programa? Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes da Atualidade. Quando foi cancelado, então, as aulas devido à pandemia, muitos alimentos ainda estavam estocados pela empresa nas unidades escolares e esses alimentos foram transformados daí em kits, então, entregue já logo em abril, e principalmente para filhos de alunos cadastrados na Bolsa Família. Depois, aí, em julho, teve uma primeira etapa a nível estadual, onde que na nossa regional foram entregues 6.013 kits, onde que os alunos, então, foi divulgado, os alunos foram até a unidade escolar retirar, e agora está, então, em andamento mais uma segunda etapa para o final de setembro, início de outubro, para fazer essa entrega. E como é que funciona esse processo licitatório? Ele é um processo a nível de estado ou cada regional faz a sua etapa de licitação? Como é que funciona? Quem faz todo esse processo de licitação através de um pregão eletrônico é a Secretaria da Educação e está sendo realizado agora, inclusive está em andamento, e nós estamos torcendo que não tenha nada ainda de imprevisto, que aconteça e que possa, então, fim de setembro, início de outubro, estar esses kits, então, nas escolas. Ela é feita por polos. Nós, por exemplo, temos a região número 14, então não é uma empresa só que vai fornecer os alimentos para todas as unidades escolares. Então, nós abrangemos alguns municípios da nossa região e esses alimentos, eles provêm, então, da agricultura familiar e, por isso, então, é feito mais regionalizado. E, Erno, ainda falando dessa parte da licitação, por exemplo, se um produtor aqui da nossa região ou até uma empresa tem produtos que antes já vendiam para merenda escolar ou que estejam habilitados, como é que ele encontra essa licitação? Como é que ele pode participar? Hoje todas essas cooperativas, na verdade, que fazem parte, que se cadastram, elas estão atentas, estão ligadas a quanto a esses pregões, essas licitações. E nós temos na nossa região algumas que fornecem esses produtos, então, para o Estado e participam sempre, então, desses alimentos, principalmente vindo, isso é bom para a nossa região, vem fomentar também um pouquinho da economia. E lembrando que esse processo ele já está com os prazos abertos, então essas cooperativas elas já podem buscar e apresentar as suas propostas. Exatamente, elas então irão participar e dar os seus lances. O pregão é diferente um pouquinho da licitação, e daí esse então é uma situação do menor preço fornecido. E, Erno, você falou no início da entrevista, que lá no início, quando foi entregue a primeira leva de kits, que foi ainda no mês de abril, se priorizou principalmente de famílias, alunos que já recebiam o Bolsa Família. Então, já eram alunos cadastrados em programas sociais. E agora também, nesta nova etapa, quais são esses alunos que são contemplados? É também mais focado nestes alunos, mais baixa renda, ou todos os alunos podem adquirir esse kit? Exatamente. Na primeira entrega que foi feita, foi só alunos de filhos de famílias então cadastrados no Bolsa Família, onde que existe
a nível municipal, todas essas famílias cadastradas, e a escola, então, sempre tem esses nomes. A primeira etapa a nível estadual e essa segunda etapa agora, todo aluno tem direito a retirar o seu kit. Então, a unidade escolar vai divulgar, vai entrar em contato. Hoje se facilitou bastante via WhatsApp, ou e-mail, as escolas têm cadastrados, né? E todo aluno tem o direito. Por quê? Porque se o aluno estivesse frequentando presencialmente, ele teria direito à merenda escolar. Então, esses alunos também têm direito hoje de ter essa alimentação em casa. O aluno, ele precisa, então, a escola já vai fazer esse contato, né? Mas o aluno, ele precisa manifestar que ele tem interesse, ele pode recusar e dizer, não, eu não quero receber o kit, ou dizer, eu quero receber o kit. A princípio tinha um levantamento, só que por ter muitas famílias que não têm, muitas vezes hoje ainda os meios de comunicações, a internet boa, ele não fazia. Então, não teve como ter um parâmetro ideal, né, para se fazer isso. Então, todo aluno que quiser, ele pode comparecer na unidade escolar, um representante dele ou a família, né, estar retirando. E só terá direito, então, o aluno, quando comparecer, com a sua carteirinha de alimentação, aquela mesma carteirinha que ele tinha para a merenda escolar no dia a dia. E essa carteirinha, então, é um código de barras, ela é feita no sistema, né? E é logo lançado, então, tem um controle bem rígido para essa entrega. E do que é composto esse kit? Na segunda etapa agora desse programa, o Merenda em Casa, o kit será parecido com aqueles que já foram entregues? Exatamente. Então, esses produtos, já foi comentado, né, vêm da agricultura familiar catarinense, né? E os cardápios, eles são também elaborados por nutricionistas, né, baseados nas necessidades nutricionais dos alunos e com orientações de calorias previstas também. Então, esse kit ele é formado, ele tem os componentes do leite, a farinha, arroz, feijão e o suco integral. E, em função da complexidade, seria logística para entregar, se torna inviável, nesse momento, ter os alimentos perecíveis, como, por exemplo, carnes e vegetais. Que fariam, né, parte da alimentação escolar, mas agora, então, por essa questão de logística, não fazem parte do kit. Exatamente. É muito difícil, hoje, por exemplo, estocar uma grande quantidade. Essas empresas, muitas vezes, recebem um dia um produto, outro dia outro produto dessas empresas, dessas cooperativas, e não tem como ficar estocados em uma grande quantidade. Então, por isso que não tem, nesse momento, esses produtos. Então, esses produtos retornarão o dia que voltar às aulas presenciais, se voltar, né? E quando voltar, então, retornarão à merenda escolar. E, Erno, com relação à resposta desses alunos, dessas famílias que estão recebendo os kits, vocês percebem que, de fato, eles fazem a diferença, principalmente, às vezes, quando a gente fala, né, daquelas famílias que já são, né, um pouco mais baixa renda, que vivem já numa situação de maior vulnerabilidade. Esses kits realmente têm ajudado essas famílias? Como tem sido a resposta? Exatamente, Karine. Eles vêm ajudar muito, especialmente essas famílias que, nesse momento, têm as suas crianças ou jovens em casa e necessitam desse alimento. Então, a gente vê essas famílias vindo buscar com bastante gratidão, eles vêm assim a buscar esse alimento como um complemento para a sua renda familiar. Sabemos que nós temos, claro, famílias com boas condições, mas nós temos na nossa região muitas famílias que necessitam, nesse momento, desse complemento em casa. Eu já visto que muitos pais, às vezes, não têm uma renda suficiente para manter toda a família nesse momento em casa. Então, isso vem ajudar bastante, né? Então, principalmente essas famílias, né, de baixa renda. E lembrando que antes, né, da gente viver essa situação de pandemia que acabou suspendendo as aulas presenciais, esses alunos recebiam esse alimento, né? Então, uma das refeições dela no dia, às vezes, era a merenda escolar e muitas vezes era uma refeição importante para ela, né? Exatamente. Todas era acompanhado por nutricionistas, né? E era praticamente quase dizia-se um almoço, né? Então, eles recebiam então essa alimentação na escola, e isso vinha ajudar muitas crianças que muitas vezes em casa não tinha. Claro que hoje, por exemplo, esses kits que serão entregues, ele não é uma cesta básica também, né? Mas é um complemento que vem ajudar as famílias, e com certeza muitos alunos
essa refeição que eles faziam, esse lanche na escola, se sentiam satisfeitos, né? E muito bem elaborado por nutricionistas. Erno, voltando um pouquinho na questão da entrega, o Estado está licitando. A gente tem uma previsão inicial de que as aulas retornariam a partir de outubro, né? Esses kits, eles devem ser entregues ainda antes, então, desse possível retorno das aulas? Já há uma expectativa de quando os alunos receberiam esse kit? A princípio, devido ao processo de licitação, é um processo demorado, um processo que tem que cumprir toda a legalidade, e isso acaba demorando um pouquinho, mas a previsão que, se tudo transcorrer normalmente, até fim de setembro, o secretário de Educação, São Natalino, gostaria que tivesse já nas unidades escolares para fazer a entrega. Então, acredito que num possível retorno dia 13 de outubro, seria até 12, tem essa portaria de cancelamento das aulas, isso já estaria nas unidades escolares e esses kits entregues para as famílias. E falando da questão da entrega também, as escolas têm tomado todo um cuidado com relação ao momento dessa entrega, já que estamos num período de pandemia. Como é que tem funcionado para evitar essa aglomeração e esse possível contágio do coronavírus? Exatamente. Existe todo um protocolo a ser seguido, né? As unidades escolares estão sempre atentas, existe as pessoas naquele dia indicados, né? Escaladas para fazer a entrega, então sempre no máximo 1 ou 2 pessoas para fazer a entrega, então com todos os cuidados e sempre mantendo a higiene, o álcool em gel, o distanciamento, e isso é bastante cuidado. E nós já muitas vezes parabenizei as unidades escolares, seus gestores, nesse período que foram entregues, também está sendo entregue os materiais impressos, e eles estão trabalhando direitinho, mantendo esses protocolos, né? E nós até agora praticamente quase não tivemos casos, né, de contaminação da Covid, né, nas unidades escolares. Então isso é devido aos cuidados, devido à prevenção que as gestões escolares estão fazendo. Erno, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estaremos sempre à disposição e obrigado e um abraço a todos. Lembrando, então, também que esta entrevista, esta matéria estará amanhã na edição do Jornal Líder e o pessoal também pode acompanhar esse conteúdo no nosso site, wh3.com.br. Nossa entrevista, então, foi com o coordenador regional de educação aqui de Maravilha, o Erno Schwertz, falando sobre uma nova etapa do programa Merenda em Casa, que leva kits da alimentação escolar para os alunos da rede estadual. Gilmar. Muito obrigado pela informação, Karine. Agora são 10h35 e nós vamos até o Amauri Supermercados agora para conversar com o Adriano, que está na linha com a gente. Adriano, quais são as novidades desta sexta-feira aí no Amauri? Bom dia. Alô, Gilmar, bom dia, um bom dia especial e a todos os ouvintes da Líder. Hoje é o nosso churrasco e companhia de sexta, sábado e domingo, não é isso, Gilmar? É isso aí, então fala pra gente, Adriano. Gilmar, desde já eu quero trazer uma novidade que tem agora no nosso setor de açougue, uma novidade que chegou aqui no nosso açougue, uns cortes muito especiais para quem vai passar a partir de hoje, já tem ali à disposição no nosso balcão de carne. Não é isso, Marcelo? Eu confirmei com o Marcelo que tem a capa do contrafilé bovino num preço muito especial, tem um entrecôte bovino com corte também muito especial, nenhum precinho bacana. Tem um prime rib bovino com preço também especial. E o cliente que vai passar vai encontrar também a capa do contrafilé bovino, a ponta de picanha bovina e o contrafilé bovino. Lembrando que hoje é o nosso churrasco e companhia e o que estava bom ficou melhor.